Salve Maria! Salve Maria! Eu sou a irmã Jeana Maria e esta é a irmã Maria Verônica. Nós somos irmãs da Fraternidade Arca de Maria e vamos apresentar para vocês o que será o Totus Tuus, este novo programa que será exibido a partir de agora pela rede Século XXI. E que tem uma missão muito especial para nosso Senhor Jesus Cristo e para nossa Mãe Maria Santíssima. Mas antes de revelar qual missão é essa, é muito importante para nós, pensar um pouco sobre o título do programa. Por que esse nome, Totus Tuus? Irmã Maria Verônica, fala um pouco para a gente por que Totus Tuus. Irmã, porque não poderia ser outro nome. A coincidência entre a missão da Arca de Maria, o mês de estreia deste programa e a canonização do Papa João Paulo II, agora São João Paulo II, é uma graça enorme. Vocês sabiam que Totus Tuus foi o lema do pontificado do Santo Papa João Paulo II? E quer dizer, irmã, sou todo teu, Maria. E por que ele escolheu esse lema? Porque o nosso querido santo queria mostrar ao mundo todo o seu segredo para trilhar o caminho de santidade. Ele quis que o mundo conhecesse a consagração à Nossa Senhora, que ele fez quando ainda era seminarista, a santa escravidão de amor. E de tal forma, esta total consagração ordenou sua vida e missão, que ele adquiriu como seu lema pessoal, Totus Tuus Mariae. Pois é, a total consagração à Nossa Senhora, ou Santa Escravidão de Amor, como ela é muito conhecida, é a entrega de tudo o que somos, possuímos à Santíssima Virgem, para que através dela possamos mais perfeitamente pertencer a Deus. Porque nós sabemos, irmã, com nossas próprias forças, é muito difícil trilhar o caminho de santidade. É muito difícil ser santo com nossas forças, nós sabemos o que somos, Então, por isso que a gente corre para Nossa Senhora, por isso que a gente entrega-se totalmente a ela. Assim, ela nos ajudará a agradar a seu filho, Porque a mãe sabe agradar o filho e também sabe educar os filhos mais fracos. E foi lendo este livrinho, que estamos aqui hoje apresentando, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que o nosso santo descobriu este segredo de santidade. O tratado demonstra com muita sabedoria quem é a Santíssima Virgem, qual é o seu papel na vida da Igreja hoje, na vida de cada um de nós. E mais ainda, o papel da Santíssima Virgem no estabelecimento do reinado de Jesus Cristo e sua união íntima com o seu segundo advento de seu Filho. O Tratado da Verdadeira Devoção foi escrito por São Luís Maria Grignon de Montfort em 1712. E devido à grande força que esse escrito tem para levar as pessoas a uma verdadeira santidade, foi fortemente combatido pelo inimigo infernal, irmã. O demônio quis verdadeiramente destruí-lo, mas Deus não permitiu. Porém, o inimigo escondeu esse tratado durante 130 anos. Imagina, 130 anos. É muito tempo, irmã. Sim, muito tempo. Nossa. E isso foi predito. Ele deve ter muita raiva desse livro, São Luís, escreveu isso no tratado. Meus filhos, vejam que fato impressionante. Este livro, escrito em 1712, desapareceu e foi reencontrado apenas em 1842, em um baú velho. A partir daí, de publicado e a acesso de todos, tornou-se via espiritual de muitos santos, irmã. Muita gente pode beber nessa fonte e encontrar o caminho de santidade. Esses santos que se fizeram escravos de Maria Santíssima e na escola do Imaculado Coração
aprenderam a amar a Deus e fazer a sua santa vontade. Irmã, o interessante é que temos santos como Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Gema Galgani, São Pio de Peltrautina, São João Bosco, São João Maria Vianney, enfim, tantos outros santos e santas dos nossos tempos viram na total consagração à Santíssima Virgem não como uma devoção qualquer ou mais uma devoção, não, mas uma devoção perfeita. Aquela devoção querida por Jesus ao fazer de cada um de nós filhos de sua Mãe Santíssima. É um livro de fazer santos, né? Sim. A lista é muito grande. E foi nosso querido santo, né, recém-canonizado, o São João Paulo II, que em seu pontificado viveu e divulgou por todo o mundo a total consagração. Através do seu lema, Totus tuus, Maria, que quer dizer todo teu, Maria. Agora, para entender quem somos nós e a missão deste programa, né? Então vamos falar. Nós somos as Irmãs da Fraternidade Arca de Maria, fundada pelo nosso pai espiritual, o Padre Rodrigo Maria. E tem a grande missão de viver e propagar a santa escravidão de amor, para que venha o reinado eucarístico de Jesus no mundo, ou seja, o triunfo do Imaculado Coração e o reinado de Jesus, né? Como Nossa Senhora pediu em tantas aparições por todo o mundo. Os religiosos estão distribuídos em 25 casas, em 17 dioceses e 8 diferentes países. Entre eles, Brasil, Paraguai, Colômbia, Portugal, Espanha, Itália, Áustria e agora mais recentemente na África, em Angola. Enfim, somos jovens, né, que decidiram viver a radicalidade do Evangelho, né, largar tudo por um tudo muito maior. E estaremos aqui com vocês a partir de agora, sempre no Totus Tuus, para formar este exército de nosso Senhor Jesus Cristo por meio do Imaculado Coração de Maria. Nós iremos apresentar a você tudo a respeito da total consagração e acompanhá-los nessa caminhada de santificação. Explicaremos como se consagrar, como viver essa espiritualidade, a total consagração, o que acontece com os consagrados. Divulgaremos aqui também os consagrates que acontecem por todo o país. Receberemos convidados especialíssimos que irão compartilhar com você suas experiências na vivência da total consagração. Conversaremos sobre suas dúvidas, sobre suas dificuldades, responderemos aos pedidos de oração. Rezaremos com vocês juntos, unidos a Nossa Senhora, que nos prometeu cuidar e proteger como seus filhos amados. Agora, com muita alegria, irmã, vamos chamar o Padre Paulo Ricardo, um dos maiores apóstolos dessa total consagração, que foi ordenado pelo próprio santo. Bem-vindo, Padre Paulo Ricardo. Muito bem. Por favor. Sua bênção, Padre. Deus abençoe, com licença. Que alegria. Sua bênção, Padre. Deus abençoe. Obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui com vocês. Antes da gente começar a nossa conversa, eu queria sugerir que, junto com o pessoal de casa, a gente rezasse um pouquinho, pedindo as luzes do Espírito Santo para que Deus ilumine, né, essa nossa partilha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. São Luís Maria Grignon de Montfort, Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então, Padre, quer dizer que a gente agora tem mais um santo escravo de Nossa Senhora, né? Sim. O São João Paulo II. Bom, o senhor que foi ordenado por ele, fala um pouco pra gente dessa espiritualidade, né, que norteou a vida dele toda, né? Dando até um lema para o pontificado. É verdade. Eu devo começar fazendo uma confissão. Na verdade, quando João Paulo II era Papa e ele me ordenou, eu tinha uma admiração pelo Papa, sem dúvida nenhuma.
Mas eu achava essa coisa de consagração a Nossa Senhora uma grande bobagem, porque eu achava que era um exagero. Porque essa história de totus tuus, Maria, não, é totus tuus Jesus, né? Ou seja, Jesus, eu sou todo teu. E Maria parecia que, para mim, ofuscava um pouco a glória de Jesus. Foi aí que, depois que João Paulo II faleceu, que ele foi para o céu, que não sei se foi a intercessão dele, né, o que foi, acho que ele olhou lá do céu e disse, olha, esse padre descabeçado aí, eu pus a mão na cabeça dele, mas não deu juízo para ele ainda. Olha aí. E aí terminou que eu fui ler o tratado finalmente. Foi quando eu então me enxerguei no devoto escrupuloso que São Luís, né, coloca, ou seja, o devoto que tem medo de tirar a glória de Jesus, porque se entrega a Maria. E São Luís explica com toda clareza que, na verdade, a lua não tira a glória do sol. A lua não pode fazer isso. A lua, a própria luz que a lua reflete é do sol. Então, não existe glória de Maria que não seja glória recebida diretamente de Deus, porque nela tudo é graça. Então, a gente olha para a lua porque é mais fácil. O sol tem muito mais luz, mas ele ofusca a nossa visão. Então, aí eu compreendi. E eu devo isso, né, realmente a essa intercessão de João Paulo II no céu. E eu tenho certeza que isso que aconteceu comigo, né, precisa acontecer na vida de muitas pessoas para entenderem um pouco essa espiritualidade que foi a escola de santidade de João Paulo II. Interessante, padre, porque esse também foi uma coisa que aconteceu com o próprio João Paulo II, né? Ele, quando tinha assim, o seu relacionamento com Jesus e com Nossa Senhora, ele tinha também esse medo, né? De ter uma grande devoção, de dar muita atenção a Nossa Senhora e deixar Jesus de lado. Exato. Né? Até que ele, conhecendo o tratado, leu também o tratado, e o tratado ele carregava desde jovem na sua mochila, quando ele, seminarista, né, trabalhava nas minas de cal, lá da Polônia. Você sabe que João Paulo II viveu num período, né, em que Sim. a Polônia estava debaixo do domínio nazista. Sim. E ele teve que trabalhar. Era seminarista clandestino. Ele levava o tratado na sua mochila e ele, depois de Papa, confessou que ele tinha ainda consigo aquele volume do tratado que ele carregava desde sua juventude, ainda todo manchado de cal, né, que estava lá na cabeceira dele, que ele usava para fazer as suas reflexões diárias, porque o tratado era o livro de cabeceira do Papa João Paulo II. Padre, ele tem como lema totus tuus, que vai então resumir essa consagração. Mas o que significa? Né? É quase uma oração, todo Sim. teu. Né? Então fala um pouco sobre essa entrega. Na verdade, essa entrega, ela não foi inventada por São Luís. Foi o próprio Jesus quem inventou a consagração. E ele fez isso aos pés da cruz. Sim. Né? Quando estava lá a Virgem Maria, e então Jesus, olhando o discípulo, disse, eis aí a tua mãe. Naquele momento, Jesus fez, digamos assim, a consagração da humanidade inteira a Maria. É interessante isso, porque a gente tem que lembrar que as palavras de Jesus, elas não são só explicativas, elas são constitutivas. É como os sacramentos. Quando Jesus diz, eis a tua mãe, ele estava entregando a igreja inteira e a humanidade inteira a Nossa Senhora e consagrando. Aí você vai dizer, bom, se Jesus a consagrou, para que a gente precisa se consagrar? A gente precisa se consagrar porque, embora Jesus já tenha realizado isto, a consagração é consagração de amor. Então ela não acontece magicamente. Isso é uma coisa importante que as pessoas precisam saber. Porque às vezes a pessoa pega o tratado, lê, etc, tudo, depois, então eu vou fazer a consagração. Faz a oração e esquece. Não dá para ser assim. Sim. Porque não é um ato mágico. Não é? É uma constante aceitação daquilo que Jesus fez na cruz conosco. E, portanto, como livre decisão de amor,
a gente aceita. Seguindo exatamente aquilo que está no próprio Evangelho. Lá no Evangelho de São João, capítulo 19, onde está narrada essa cena de que Jesus entregou o discípulo a Maria, né? Fez com que São João fosse totus, completo de Maria. Está escrito lá que daquele dia em diante, São João recebeu Maria, e o grego diz assim, eis ta idia. Idia quer dizer a intimidade, recebeu dentro do seu coração, daquilo que era mais íntimo dele. As nossas Bíblias às vezes traduzem que João recebeu Maria na sua casa. Sim. É uma interpretação, não é uma tradução. Não é? Porque idios quer dizer aquilo que é próprio de uma pessoa, né? Aquilo que é o mais íntimo. Então ele recebeu Maria realmente no seu coração. Então existe um outro pedaço que o próprio São Luís diz no tratado. Não é só totus tuus Maria, eu sou todo de Maria, mas existe uma outra história. Existe que Maria, o fato de que Maria é tota mea, não é? Nossa. Ou seja, ela também é toda minha, porque Jesus não somente entregou o discípulo à mãe, mas entregou a mãe ao discípulo, não é? Então, ela é nossa. Nós podemos dizer que ela é um presente que Jesus nos deu como seu testamento final. Ele indo para o céu nos deu o que ele tinha de mais precioso para nos dar. Nos deu Nossa Senhora, que habitava o coração dele e que tinha um coração todo configurado a ele. O coração de Maria e o coração de Jesus, né? Esse é o grande mistério, essa é a alegria que nós temos de viver plenamente aquilo que Jesus designou. Assim, eu fico com pena das pessoas que têm medo de se entregar a Nossa Senhora, né? Porque o que seria de nossa vida? Desamparados. Desamparados. Você vai dizer, nós não, padre, que pelo amor de Deus, Jesus está conosco, Jesus está no sacrário, Jesus é Emmanuel, é Deus conosco. Eu sei disso. Eu sei disso. Mas você tem que entender o seguinte, meu irmão. Nós não somos do jeitinho que Deus criou. Nós somos marcados pelo pecado original. E por causa do pecado original, nós ficamos meio que com medo de Deus. Deus é um amor infinito. Se a gente for comparar o amor de Deus com o amor de Maria, o próprio São Luís diz no tratado que o amor de Maria é microscópico, é um átomo, é um nada diante do amor infinito de Deus. Então não tem comparação. Só que o problema não está no amor de Deus. O problema está em nós. Que a gente vê Deus e é como olhar para o sol. A gente se sente perplexo diante de toda aquela majestade. E a gente fica com medo de dizer, meu Deus, seja feita a vossa vontade. Então Deus, vendo a nossa condição por causa do pecado original, no dia em que o próprio pecado original aconteceu lá no Éden, no capítulo 3, ele prometeu uma solução para isso. Viu que o homem estava escondido de Deus. Viu que o homem teve medo de Deus e se escondeu atrás do arbusto. Então ele prometeu uma mulher. Ele disse para a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher. A mulher veio. E é por isso que na cruz Jesus olha para Maria e diz, mulher. A mulher. Não foi uma falta de respeito de Jesus para com sua mãe. Foi o cumprimento da profecia. Nossa. Padre, eu fico assim, agora com a canonização, né, do São João Paulo II, então todas as pessoas, todos os olhares se voltam para ele, né? E é muito interessante a gente observar o quanto São Luís e o tratado, né, nesse caso, nortearam, e a gente percebe, nossa, todo mundo é unânime, né? O Papa João Paulo II tinha alguma coisa diferente, né? Então, seria realmente, de fato, essa total entrega? Ele viveu isso desde seminarista, né, como o senhor colocou, até o fim de sua vida, né? Tanto que tem um fato muito interessante que, quando ele já não conseguia falar, né,
ele escrevia simplesmente o lema dele, Totus Tuus. Então, isso é muito belo, muito belo. E outra coisa interessante também, né, que o padre Letel, né, o que pregou para o retiro espiritual para todos os cardeais, ele dizia assim, né, que o Papa João Paulo II, né, quando ele se tornou bispo, ele já escolheu esse lema. E a gente vê que aquilo era tão do interior dele, né? Era uma busca mesmo, que ele queria se entregar totalmente à Nossa Senhora, né? Que ele levou esse lema até o pontificado dele. Sim. E foi uma coisa até profética. Sim. Porque esse lema era colocado debaixo do brasão dele. E o brasão dele, o que era? Era um campo azul com uma cruz dourada e um M. Ou seja, Maria aos pés da cruz. Que foi o lugar da consagração. Foi o lugar em que nós recebemos Maria como mãe. Então, isto também é a profecia da vida dele. Ele terminou crucificado. Aquela doença longa, né, que todos nós acompanhamos, sofremos juntos, vimos. Né? Podemos dizer que o mundo inteiro acompanhou a agonia de João Paulo II. Eu me lembro quando ele estava morrendo, de eu ter passado noites na frente da TV, com a TV ligada. Que eu realmente queria velar o momento da morte dele. Né? E o mundo inteiro fez isso. Tanto que, quando Bento XVI foi eleito Papa, ele teve que fazer uma conferência, encheu a aula Paulo VI, né? O salão de audiências lá no Vaticano de jornalistas para agradecer a cobertura fantástica que eles deram durante todos aqueles dias, desde a agonia de João Paulo II. E, aliás, até as televisões seculares tentaram mudar de programação, mas viam que eles caíam em audiência e voltavam para João Paulo II. Né? Era incrível, era incrível. Quem tinha TV a cabo, por exemplo, isso foi um fenômeno extraordinário nos Estados Unidos. Quem acompanhou, né, todos os grandes canais de televisão seguiam 24 horas falando de João Paulo II. Foi algo fantástico, foi um verdadeiro kairos, um momento assim, fantástico para o mundo inteiro, em que nós vivemos o brasão do Papa. Sim. O Papa crucificado, agonizando, Maria ao seu lado, e para coroar a coisa, ele ainda morre no sábado, que é o dia dedicado à Nossa Senhora. Né? O dia dedicado à Nossa Senhora. Assim, Deus, é impressionante como Deus tem as suas datas. Ele morreu num sábado, véspera da festa da Divina Misericórdia, que foi instituída por ele, né, por causa de Santa Faustina. Quer dizer, ele juntou as duas realidades, a devoção à Divina Misericórdia, né, e a devoção à Virgem Maria, a devoção aos dois corações. O coração imaculado de Maria, no sábado, o Sagrado Coração de Jesus, no domingo, na festa da Divina Misericórdia, o coração misericordiosíssimo de Jesus. Assim, a gente fica vendo que Deus escreve a história. Sim. Deus escreve a história. E ver o quanto a devoção à Nossa Senhora tem se propagado pelo mundo e no Brasil. Né? Assim, a irmã Maria Verônica dizia que eu sou um grande propagador da devoção no Brasil. É verdade, mas na verdade a devoção foi me levando. Né? Não é que eu fui fazendo a minha agenda. Não, a demanda, porque eu estava, vamos ser bem objetivos, né? A conversão não foi do dia para a noite, foi uma conversão assim, onde eu fui mudando, e de repente eu estava imerso nisso daí. E devo dizer que ainda preciso melhorar muito na minha consagração, né? Porque está sendo uma escola. Sim, a cada está sendo uma dia, escola, né, padre? né? Como foi escola para João Paulo II. Né? Uma das coisas que João Paulo II lutou, quando ele foi padre conciliar no Concílio Vaticano II, foi para colocar no 5º capítulo da Lumen Gentium a vocação universal à santidade. Então, essa coisa de nós
sermos santos não é um opcional. Todos nós somos chamados à santidade, né? E aí a gente fica um pouco tendo que escolher. Ou você sobe pela escadaria, pelo caminho difícil, ou você sobe, né, de elevador, que é o caminho da devoção, né, a Nossa Senhora. Padre Paulo Ricardo, né, nós passaríamos horas e horas e horas aqui ouvindo o senhor, mas a gente tem que terminar o programa, né? O programa está chegando ao fim e eu queria agradecer imensamente ao senhor por ter, né, falado, aprofundado a gente, né, na espiritualidade do João Paulo II, né, do tratado, do que é estar caminhando na escola do Imaculado Coração. Deus lhe pague. Deus Eu lhe que pague. agradeço a vocês essa oportunidade de partilharmos juntos o amor da nossa mãe. Né? Ok. E que Deus abençoe, né, a vocês, a todos os nossos Dá uma bênção que pra seguem o gente, programa. então. Vamos então abençoar, né? Deus de bondade e misericórdia, abençoai esses vossos filhos, colocando-os debaixo do manto sagrado da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pois é, os tesouros que descobrem os consagrados da Santíssima Virgem são extraordinários em cuidado e profunda doçura de nossa mãe. Entre eles, quando percebemos que fazemos parte do exército de Nossa Senhora para o triunfo do reinado de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pois é, a partir de hoje estaremos aqui à sua disposição neste precioso programa, produzido e exibido pela TV Século XXI. Então, nos envie e-mails, né? Manda sua opinião, manda seu pedido de oração, se você quer contar algum caso, alguma experiência que você teve com Nossa Senhora, se você é um consagrado escravo de Nossa Senhora, então manda pra gente, né? Você pode estar vendo aqui o nosso endereço no Facebook, www.facebook.com/escravos por amor. Ou entre no nosso site www.arcademaria.com, onde vocês vão poder adquirir o tratado, né, o livro do que a gente está falando aqui, né, e que é leitura fundamental para todos aqueles que desejam se aprofundar nos segredos da entrega total à Santíssima Virgem, né? Ou seja, aqueles que querem, através dela, entregar-se totalmente a Jesus para melhor fazer as coisas para Ele, para agradá-lo. Então, a gente vai finalizar nosso programa por aqui, né? E uma alegria imensa, né, para todo o povo de Deus, né, conhecer perfeitamente quem é Nossa Senhora. Então agora eu quero convidar você, né, que está aqui nos assistindo, né, que nós possamos fazer uma oração, né, entregar tudo isso que foi dito aqui, né, e que você tenha a coragem, né, de receber Nossa Senhora no seu coração, né, como a nossa mãe que o próprio Jesus Cristo nos entregou. Então vamos rezar a consagração a Nossa Senhora? Vamos. Ó minha Senhora, Ó minha mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Assim seja. Salve Maria e até o próximo programa.